Olá, estamos hoje encerrando a série de estudos que temos feito nestas semanas acerca das bem-aventuranças do discurso de Jesus, Mateus capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 10. É importante nessa hora nós lembrarmos que estas palavras elas foram pronunciadas no início do ministério de Jesus. Nós lemos em Mateus capítulo 4, versículo 23, que Jesus inicia o seu ministério trabalhando com as pessoas, curando, servindo-as, ministrando na vida delas e pregando acerca do evangelho do reino de Deus. E nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o Senhor ele vai expor este reino, ou vai expor o caráter deste reino. E as suas primeiras palavras, elas mostram para nós Jesus pintando, digamos assim, um retrato dos súditos do reino. Aquilo que Deus pretende que sejam os súditos do seu reino. E este retrato, quando nós o observamos, nós vemos que ele é extremamente contracultural, como de fato Jesus foi, na contramão da cultura prevalecente no seu tempo. E quando nós trazemos isso para os dias de hoje, nós novamente percebemos que isso vai na contramão das correntes de pensamento que predominam no nosso mundo, na nossa sociedade. O ensino de Jesus ele surpreendeu. Por isso, no finzinho do capítulo 7 de Mateus, quando ele está encerrando o Sermão do Monte, as pessoas estão abismadas, elas estão maravilhadas, atônitas, boquiabertas com a forma como Jesus ensinava. Mas temos que lembrar que mesmo estando surpresas, estando maravilhadas com o ensino de Jesus, as pessoas naquele tempo elas não abraçaram aquele ensino. Por isso que pouco tempo depois, aquela multidão ela vai se afastando gradativamente de Jesus e restam apenas aquele punhado de discípulos que ficaram com ele. Também é assim hoje em dia. Muitos leem e entendem esse discurso das bem-aventuranças como uma linda lição de moral, de princípios éticos, mas o fato de se surpreenderem ou de se maravilharem com o ensino não significa que as pessoas abracem e se comprometam com esse ensino. É assim também nos dias de hoje. Agora, quando nós pensamos na importância deste ensino aí, das bem-aventuranças, eu penso que devemos destacar alguns aspectos que são relevantes nesse contexto. O primeiro deles é que esse discurso ele aponta para nós o alvo real da redenção. Deus não está preocupado em que as pessoas façam certas coisas, mas que elas tenham uma nova natureza, que elas sejam outra coisa. Por isso que esse processo de redenção no Novo Testamento ele é chamado de metamorfose. É o processo de transformação. E Deus está transformando o universo por inteiro. Isso significa que Deus também está transformando o homem e a mulher quando se achegam a Ele e quando são redimidas, justificadas, salvas por meio do Senhor Jesus Cristo. Eis aí o primeiro detalhe de importância. O segundo é que através desse discurso o Senhor está revelando a substituição da lei do Antigo Testamento pelo cumprimento das promessas que estão colocadas lá no Antigo Testamento. O Senhor disse que daria um novo coração quando Ele falou a Israel, Ele colocaria o seu espírito dentro deles. E aqui está, as bem-aventuranças, elas não são cumprimentos exteriores de determinados rituais ou de determinadas regras, senão que elas constituem uma nova natureza, um novo coração sendo expressado através de atos externos. Terceiro nível, ou terceiro aspecto de importância é que através desse discurso o valor do ser humano está sendo expressado, está sendo mostrado aqui. O homem e a mulher que foram criados como imagem e semelhança de Deus para expressarem esta imagem, esta presença divina no meio da criação, eles estão levados agora para um alto nível, para um alto grau de semelhança com o Senhor.
Eu penso que aqui nós vemos alguns perigos que precisam ser encarados quando nós pensamos em ler e estudar estas passagens aqui e assumi-las. O primeiro destes perigos é quando o cristão não leva a sério as bem-aventuranças. Quando nós nos limitamos a admirá-las de longe, a achar que elas são boas lições, elas são bons alvos, talvez, mas nós de fato não nos comprometemos com aquilo que o Senhor espera de nós e que está demonstrado aí nas bem-aventuranças. Em segundo lugar, quando nós pretendemos ser mais do que sal, porque Jesus conclui as bem-aventuranças dizendo aos discípulos e àqueles que o ouviam que, sendo assim, sendo este tipo de súdito do reino, os discípulos eles seriam o sal da terra e a luz do mundo. O sal nunca é numa refeição o prato principal. Então, quando pretendemos ser mais do que apenas sal, nós estamos indo além daquilo que o Senhor espera de nós. Agora, quando fala a respeito desta obediência, ou desta busca, ou deste desenvolvimento destes valores, dessas virtudes, que ele considera, ou que ele declara que são abençoadas, que são bem-aventuradas, o Senhor também destaca o resultado previsível disso. E ele então, no versículo 10 de Mateus 5, vai falar a respeito de perseguição. E aqui nós temos que, de novo, nos atentar para uma realidade que é histórica e que é ainda atual. Eu penso que temos que olhar para o mundo que nos cerca da perspectiva daquilo que tem acontecido nesse mundo que nos cerca. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns livros, como por exemplo este aqui, o Livro dos Mártires, escrito por John Foxe. Esse livro relata a trajetória de sofrimento e de perseguição a que foram submetidos os cristãos nos primeiros séculos do cristianismo. Buscando relatos históricos verídicos, Foxe ele conta histórias que são de um lado trágicas, mas de outro lado elas são maravilhosas, por vermos a fidelidade, a firmeza com que aqueles primeiros cristãos sofreram e suportaram a perseguição a que foram submetidos. Riley, ele escreve este livro a respeito dos mártires do Coliseu, mostrando como que hoje é um ponto turístico lá na cidade de Roma, visitado por milhões de pessoas todos os anos, ao menos antes da pandemia, como aquele local servia como um palco em que as pessoas, em que os pagãos assistiam ao sofrimento dos cristãos, jogados ali às feras ou martirizados nas fogueiras, de tantas e tantas formas, e que permaneciam firmes na sua fé. Estes dois livros, tanto o Livro dos Mártires quanto os Mártires do Coliseu, relatam também fatos extraordinários, em que a presença de Deus, a maneira como o Senhor se colocou junto com os seus discípulos, libertou alguns deles e ajudou-os nesse momento do sofrimento e da morte. Este livro, já bem mais recente, relata a história de um pastor coreano, na verdade, que viveu na Coreia na época em que a Coreia foi dividida em norte e sul, e ele ficou na parte norte, debaixo de um regime totalitário, e por ser um cristão, ele suportou muitas perdas e muitos sofrimentos. Teve seus filhos assassinados, mas permaneceu firme e fiel ao ministério que Deus tinha lhe concedido, ou que tinha lhe indicado. Ele foi não apenas pastor de uma igreja, mas ele cuidava também de um hospital de leprosos, e ele dedicou a sua vida a cuidar daqueles enfermos que eram
discriminados pela sociedade, um homem que sofreu por causa da sua fé. Mais recentemente, estes autores aqui relatam como nos dias atuais, em muitos e muitos lugares do mundo, os cristãos estão sendo perseguidos, maltratados, difamados, expulsos, simplesmente porque são cristãos. Fala de países como a China, a Coreia do Norte, assim fala da Nigéria, fala da Índia, do Paquistão, fala da Indonésia e de tantos outros países em que os cristãos têm sido fortemente martirizados. Gostaria de indicar para você, se você gosta de leitura, que leia este livro, Muito Além da Grande Muralha. Mesmo sendo uma obra de ficção, ela é baseada, segundo o autor, em pessoas e fatos reais. E mostra aquilo que acontece atrás da Grande Muralha da China, em que os cristãos são também, e têm sido ao longo das últimas décadas, desde que o comunismo tomou o poder, têm sido ali perseguidos, maltratados, a igreja tem sido destruída, busca-se destruir a igreja, mas como a fé de um simples homem, ela serve de testemunho e ela incentiva-nos à oração e à persistência na batalha espiritual. Então, Jesus, quando falou a respeito do sofrimento ou da perseguição que adviria àqueles que fossem súditos do reino, ele está não só apontando uma probabilidade, mas ele está advertindo de que é nesse contexto que o cristão, o discípulo de Cristo, deve permanecer firme. Eu gostaria que nós olhássemos com um pouco mais de atenção para Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles, os perseguidos por causa da justiça, é o reino dos céus. Eu quero que nós olhemos primeiro para a causa desta perseguição. O Senhor diz que os seus discípulos seriam perseguidos por causa da justiça. O que isso quer dizer? Que justiça é essa? Bom, em primeiro lugar, temos que lembrar que isso não tem a ver com a justiça no aspecto humano, com as leis, com os regulamentos, com as regras humanas ou com os regulamentos civis. Até porque muitas dessas regras, muitas das leis que nós temos, elas estão fundamentadas naquilo que poderíamos denominar de leis naturais. Elas estão em acordo com a Bíblia. Elas são bíblicas nesse sentido, mas nem todas. Muitas das leis humanas, elas são inclusive contrárias à palavra de Deus. Então, ser bem-aventurado ou ser perseguido por causa da justiça não é porque desobedecemos leis humanas, mas é porque obedecemos à justiça de Deus. Isso tem a ver com andar dentro da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, viver em obediência àquilo que Deus revela na sua palavra. Isso tem a ver com assumir e respeitar as consequências imediatas e as consequências permanentes da obediência ou da desobediência àquilo que Deus revela na sua palavra. É dessa justiça que o Senhor Jesus está falando. Sim, você e eu temos o arbítrio, temos a liberdade de escolher se vamos obedecer a Deus e aquilo que Ele revela na sua palavra ou se não vamos obedecer. Temos essa liberdade. Nós não temos a liberdade de escolher as consequências da nossa decisão. Estas são prescritas pelo Senhor. E aqui nós temos isso, de que aqueles que se mantêm fiéis e firmes na palavra de Deus, eles podem ser perseguidos e, se o forem, são abençoados pelo Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo diz que o Evangelho revela a justiça de Deus. E ele vai mostrar que essa justiça está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho. Jesus morreu por nós, para nós vivermos para Ele e por Ele.
E é interessante que Paulo vai empregar os 11 primeiros capítulos de Romanos para expor essa justiça, para falar, para declarar essa justiça de Deus. E quando ele entra no capítulo 12, a primeira coisa que ele diz é que nós devemos consagrar, oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E devemos então não nos ajustarmos, amoldarmos a este mundo, mas sermos renovados na nossa forma de pensar, para que então experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É dessa justiça que Jesus está falando aqui. E se você quer perceber a importância do que ele está dizendo, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e vamos ler o versículo 20. No versículo 10, Jesus está dizendo que são bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Agora no versículo 20, veja o que está escrito aí. Pois eu lhes digo, ele está falando com as mesmas pessoas, eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino de Deus. A justiça que Jesus esperava dos seus discípulos, dos súditos do reino, ela estava além e acima daquela justiça que era praticada, mostrada ou apregoada pelos escribas e pelos mestres da lei, pelos fariseus e pelos mestres da lei. Temos que lembrar que o Evangelho e o período de Jesus ele marca essa transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sim, o Antigo Testamento ele está focalizado, ele está centralizado na lei, aquilo que Deus esperava que as pessoas fizessem para merecer ou para fazer jus às suas bênçãos, ao seu cuidado e tudo mais. No Novo Testamento, deixa de ser a lei para ser agora a graça e a presença do Espírito Santo. Então, de um lado, Jesus está dizendo que os seus discípulos deveriam se esforçar, deveriam buscar ser estas pessoas que ele está retratando aí em Mateus 5. Mas de outro lado, nós vamos perceber que é mediante a força e o poder do Espírito Santo que nós entraremos nessa condição. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 24, ele diz exatamente isso, que nós devemos nos despir do velho homem, temos que renovar a nossa forma de pensar e então nos revestirmos do novo homem, criado para ser o quê? Semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Esse é o processo que o Senhor quer que os seus discípulos passem, tornando-se mais e mais semelhantes a Ele. E aí é à luz disso que Jesus fala que os perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados. Para mostrar a diferença entre a justiça conforme Jesus entendia e a justiça que os fariseus apregoavam, Jesus disse, olha, vocês têm que estar muito acima da justiça dos fariseus. Olha para esse quadro aqui. A justiça farisaica ela estava baseada na tradição dos homens. Os fariseus, a liderança religiosa de Israel ao longo daqueles séculos, desde que a lei havia entrado em vigor lá com Moisés, eles foram descrevendo a lei, eles foram interpretando a lei, eles foram formulando uma série de regras e regulamentos que mostravam essa obediência. Isso criou toda uma tradição religiosa em Israel. Mas a justiça, segundo Jesus, ela não é baseada apenas na tradição, ela está, acima de tudo, baseada na palavra de Deus. Queridos, tradições são boas quando nós as colocamos em submissão à palavra de Deus. Se não for assim, nós criamos tradicionalismos, e tradicionalismos são regras mortas. São regras mortas. A justiça de Jesus ela está apoiada, baseada, fundamentada na palavra de Deus e não em tradições recebidas. Ainda que tradições possam ser boas, desde que passem pelo crivo da palavra de Deus. A justiça dos fariseus ela estava focalizada na letra da lei. Ela buscava um cumprimento literal da lei de Deus. Segundo eles entendiam que era este cumprimento literal. Mas para Jesus o foco está no espírito da lei, na intenção que a lei tinha, tá? No significado mais profundo, por que é que determinadas leis foram dadas.
Por isso que Jesus diz assim, vocês ouviram que foi dito, se alguém adulterar e tudo mais, mas eu digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção adúltera, percebe? O fariseu ele estava focalizado na letra da lei. O não adulterar era suficiente. Para Jesus, o não olhar com olhar lascivo e adúltero é o espírito da lei. A justiça dos fariseus, ela prestava atenção nas ações concretas, exatamente aquilo que era feito. Eles determinavam quantos passos podiam ser dados no sábado. Eles diziam qualquer coisa que representava para eles um ato que mostrava obediência à lei. Mas na justiça, segundo Jesus, a intenção está o foco, a atenção está na intenção do coração. Os fariseus, a ética estava no aspecto exterior. Para Jesus, ela estava no interior. Para os fariseus, a preocupação estava no fazer. Fazer ou não fazer. Para Jesus, a preocupação, a justiça de Jesus se preocupa com o ser. Finalmente, para os fariseus, o padrão era o próprio homem. E para Jesus, o padrão é o próprio Deus. Lembra da história que Jesus contou, da parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, que foram ao templo para orar, e o fariseu levantava os olhos para os céus e a sua oração era: Senhor, obrigado que eu não sou que nem aquele ali. Padrão dos homens. Mas para Jesus o padrão é o próprio Deus. E esse padrão ele é extremamente mais elevado, e é esse padrão pelo qual o Senhor Jesus mede os seus discípulos, avalia os seus discípulos. Então nós temos aqui a causa da perseguição. Ela é por causa da justiça. Aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus, eles estão com a possibilidade, a probabilidade de serem perseguidos pelo simples fato de que vivem de acordo com a palavra de Deus. Vamos olhar também para as formas de perseguição. O Senhor Jesus ele advertiu os seus discípulos, dizendo que porque ele era odiado pelo mundo, seus discípulos também seriam odiados pelo mundo. Está lá em João capítulo 15. O mundo odeia a mim, o mundo vai odiar vocês. Então, quando alguém segue a Jesus, quando alguém se identifica com Jesus, o ódio que foi direcionado a Jesus, ou que é direcionado a Jesus, ele é transferido para aquele que segue a Jesus Cristo. E esta é a razão da perseguição. O Senhor Jesus fala a respeito de 3 formas pelas quais os seus discípulos seriam perseguidos. A primeira delas é que seriam insultados. A ideia aqui é de serem injuriados, de serem censurados, eventualmente de serem rejeitados. A ideia aqui é de lançar insultos, eventualmente de rejeitar, de mandar embora, de não permitir que permaneça ali, de não querer aquela companhia ou aquela presença. A segunda forma que o Senhor aponta é a da perseguição. E a ideia aqui é de ser seguido com uma má intenção, de correr atrás do discípulo com uma má intenção, querendo realmente lhe fazer mal. E a perseguição, ela tem ocorrido, como eu já falei, em muitos e muitos lugares do mundo, simplesmente porque o cristão é um cristão. Terceira forma que Jesus aponta que poderia acontecer é a calúnia, de falar mal a respeito do cristão usando mentiras, de lançar insinuações, de difamar, de caluniar. Agora, Jesus ele fala que é por causa da justiça. É óbvio que se nós dermos razão, se nós dermos motivo para que falem mal de nós, Pedro diz isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 20, ele diz, olha, se você sofre porque pratica o mal, não tem nenhuma virtude nisso. Mas se você faz o bem e sofre, isso é bem-aventurado. Pedro está dizendo, ele ouviu as palavras de Jesus.
E ele está dizendo que isso, o Senhor aprecia isso, de você sofrer porque você está fazendo o bem. Então as formas de perseguição, elas são muitas. Nós aqui no nosso país temos tanta liberdade, somos tão abençoados com essa liberdade. Nós não temos, na nossa geração ao menos, experimentado isso. Mas pergunte para aqueles de gerações passadas, pergunte para aqueles que foram pioneiros na evangelização do nosso país, o quanto eles foram perseguidos simplesmente porque obedeciam ao Senhor e por obedecer ao Senhor pregavam o Evangelho e testemunhavam a respeito de Jesus Cristo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Vocês serão insultados, serão perseguidos, serão caluniados por causa do meu nome, disse Jesus. Qual é o caráter da perseguição? Bom, normalmente eu entendo isso, pelo menos, que um cristão, alguém que é regenerado, que é convertido pelo Senhor Jesus, essa pessoa ela se torna uma pessoa melhor. Ela vai ser melhor, porque o processo de transformação vai torná-la gradativamente semelhante ao próprio Senhor Jesus. Então surge essa questão, por que alguém que se torna melhor, que é uma pessoa melhor, por que essa pessoa ela é perseguida? Por que ela é maltratada? Eu não creio que exista uma resposta fácil para isso, mas tem algo que eu creio merece ser considerado aqui. Uma vida santificada, uma vida de acordo com o padrão de Deus, ela é acusadora. Eu diria mais, ela é condenadora. Eu estou pensando aqui em duas passagens, dois textos que falam a respeito de Noé. Você conhece a história de Noé? O primeiro texto está em Hebreus capítulo 11, versículo 7, na segunda parte do versículo, em que o autor de Hebreus diz assim, que por meio da fé Noé condenou o mundo. Condenou o mundo. A outra passagem é 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, em que o apóstolo Pedro diz assim, que Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio, mas preservou Noé, e então Pedro chama Noé de pregador da justiça, pregoeiro da justiça de Deus. Agora, o que a gente sabe a respeito da vida de Noé? Ele não foi um profeta como nós conhecemos, a sua presença na história não foi pregando, foi construindo um enorme barco em terra seca, por ordem de Deus. Ele foi contracultural, ele foi alguém que assombrou as pessoas. Certamente, quando alguém chegava para Noé e perguntava, Noé, o que você está fazendo aqui? Ele dizia, Deus me mandou construir um barco, porque vai vir um dilúvio, vai vir uma enchente, e se não tiver um barco, você vai morrer afogado. E é óbvio, a Bíblia diz isso, Jesus disse isso, que nos tempos de Noé as pessoas não deram atenção para aquilo. Elas continuaram casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, fazendo festa. E Jesus disse que nos dias da vinda do Senhor Jesus, da segunda vinda do Senhor Jesus, vai ser assim também. Mas Noé, por obediência a Deus, porque ele estava vivendo a justiça de Deus, fazendo a vontade de Deus, ele foi um pregador que condenou o mundo antigo. A sua obra de construir um barco foi uma pregação. Eu estou falando isso porque a presença do cristão no mundo não é pelo que ele fala. Nós não somos pregadores nesse sentido, mas o cristão, se ele é luz do mundo, ele é uma presença acusadora, ele é uma presença reveladora. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3 de João. Abre comigo aí, Evangelho de João, capítulo 3. A história ali do encontro de Jesus com Nicodemos e aquilo que vem na sequência. Agora, repara os versículos 19 até o versículo 20 de João 3. Olha o que diz ali. Versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Referindo-se aqui a Jesus. Ele é a luz do mundo, mas ele veio, mas como os homens amaram mais as trevas,
Tá? Eles trataram de eliminar a luz. Agora veja o versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Aqui está a presença de um cristão que obedece à palavra de Deus, que vive de acordo com a palavra de Deus. Ela é luz. E a luz não é que ela dissipa as trevas, não, a luz mostra aquilo que as trevas escondem. E queridos, o mundo, as pessoas do mundo, as pessoas não regeneradas, não salvas, elas querem as trevas, para que as suas obras más fiquem escondidas, né? Supondo que de alguma forma elas serão eternamente escondidas. A presença de um cristão, nesse sentido, ela é acusadora, ela é reveladora. Não é por discurso, é pela presença, pela simples presença, sendo pobre de espírito, chorando o seu próprio pecado, sendo manso, pacificador, tendo fome e sede da justiça de Deus, querendo praticar a vontade de Deus. Aí está. Foi assim com Jesus. Tá? Como nós lemos aí em João capítulo 3. E por que odiaram tanto Jesus a ponto de matá-lo? Bom, ele apontou a hipocrisia religiosa, não só da liderança religiosa de Israel, o próprio povo. Ele mostrou essa hipocrisia. Ele confrontou, ele desafiou o status quo social, religioso, moral lá do seu tempo, da sua sociedade. Nesse sentido, Jesus foi contracultural. Então nós não devemos nos surpreender quando somos insultados, quando somos rejeitados, perseguidos ou caluniados, como Jesus preveniu. O que nós não podemos é dar motivos para isso. Tá? Eu penso que corremos aqui um perigo quando nós queremos nos poupar dessa forma de sofrimento. E para nos poupar disso, nós vamos nos amoldar aos padrões deste mundo. Luz e trevas não podem viver em harmonia. Não tem como viver em harmonia. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ser amigos do mundo. Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É importante isso quando nós consideramos as nossas amizades, os nossos relacionamentos, a nossa amizade com as coisas deste mundo. Eis aí o caráter da perseguição. Vamos olhar também para a bênção da perseguição. Sim, porque Jesus disse, bem-aventurados. E Jesus disse que a primeira bênção é o fato de que deles, os bem-aventurados por causa do reino dos céus, é deles o reino. É deles o reino. Isso significa que aqueles que andam na justiça, aqueles que seguem a Jesus Cristo, eles já vivem no âmbito do reino de Deus, com todos os privilégios presentes e futuros. Sim, os privilégios futuros são maiores, são completos. Os do presente ainda são menores, são restritos, mas o cristão fiel a Deus, ele já vive no âmbito do reino e já goza dos privilégios desse reino. Mas Jesus acrescenta, quando ele fala lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 12, ele diz, versículo 12, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Eis aqui uma questão de cosmovisão, é uma questão de fé. Se eu quero viver aqui, querendo recompensas daqui, isso vai limitar a minha lealdade ao Senhor. Eu em alguns momentos disse, Senhor, aqui eu não vou te obedecer, porque eu quero esse privilégio, eu quero esta recompensa que é deste mundo. Mas viver aqui, crendo na retribuição generosa do Pai, vai incentivar a minha lealdade, vai me manter firme, leal ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, ou em tempos ameaçadores, como os tempos que nós estamos vivendo atualmente. Não porque as ameaças venham de fora, mas porque o mundo está conturbado, o mundo está cambaleante e não sabemos exatamente o que vem pela frente. É por isso que leituras como essas que eu mostrei para vocês no início desse estudo, elas me estimulam, elas me desafiam a buscar estas pessoas como modelos, como exemplos. Jesus disse, alegrem-se
e regozijem-se. E novamente eu tenho aqui algo absolutamente contracultural. Isso vai contra o pensamento. Me alegrar porque sou perseguido. Isso vai contra aquilo que a nossa sociedade, o nosso mundo apregou. Eu fico lembrando aqui daquela passagem em Atos capítulo 5, versículo 41, quando os apóstolos Pedro e João foram chamados e ordenaram que eles silenciassem e parassem as suas pregações, as suas ações de abençoar as pessoas, e eles são maltratados pelo Sinédrio, e eles saem do Sinédrio alegres, porque eles foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles entenderam que eles estavam sendo abençoados em meio à perseguição. Aí está. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A perseguição ela tem uma causa, a perseguição ela tem um caráter, ela tem uma razão de ser, mas ela tem também uma bênção. Isso me leva a pensar no que todo esse ensino das bem-aventuranças significa para mim e para você. E eu quero colocar isso como um desafio para as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu penso que eu preciso, à luz desse ensino, permitir que a imagem de Cristo seja formada em mim. Eu preciso me submeter a esse processo de transformação que pelo Espírito Santo o Senhor deseja fazer na minha vida. E eu posso usar as bem-aventuranças como termômetros, como regras ou réguas pelas quais eu posso me avaliar. Eu quero sim mais e mais ser manso, pacificador, pobre de espírito, para que o caráter de Cristo, a imagem de Cristo vá sendo formada na minha vida. Em segundo lugar, eu penso que um desafio concreto que nós temos é esse: ter um estilo de vida baseado nas bem-aventuranças. Cristo não falou em que os seus discípulos seriam abençoados com dinheiro, boa saúde, prosperidade, mas que seriam abençoados com perseguição. Isso significa que eu preciso assumir uma cosmovisão bíblica, vivendo o hoje da perspectiva do amanhã, vivendo o hoje como um súdito do reino, sabendo que eu já tenho alguns privilégios aqui por ser do reino, mas eu terei os privilégios plenos quando eu me encontrar com o Senhor. Eu preciso correr os riscos de ser sal e luz neste mundo. Eu tenho que estar preparado. E esse estilo de vida, ele me prepara para uma eventual perseguição que possa vir simplesmente porque eu sou um cristão. Em terceiro lugar, eu devo olhar para os irmãos perseguidos como um modelo. Sim, eu preciso saber que hoje há irmãos na fé que estão sofrendo em muitas regiões do mundo. Eu não tenho que ter pena deles. Eu não tenho que ter compaixão deles. Eu devo saber que eles são bem-aventurados, eles são abençoados pelo Senhor. Mas eu devo me interessar por eles, me inteirar, me importar com eles. E se for necessário, eu devo imitá-los. E finalmente, uma quarta aplicação prática: eu tenho que levar a sério a palavra de Deus. Sim, não como muitos estão fazendo hoje, que pensam em passagens como esta, como, são bons assuntos para serem objeto da nossa meditação, são boas lições de moral. Não. São as verdades da palavra de Deus. Eu lhes mostrei esse livro no início do nosso estudo. Eu gostaria de ler uma passagenzinha no final do livro. O livro narra a história de um chinês chamado Li Kuan. E ele morre numa prisão comunista. E ao morrer ele vai encontrar-se com o Senhor. E o autor do livro, ele imagina esse encontro da seguinte forma: o rei, Jesus, ajudou o Kuan a ficar de pé, e então eles se olharam face a face. Houve um período de silêncio bastante marcante. Kuan sentiu a expectativa da grande multidão de testemunhas ao seu redor. Repentinamente, o rei o levantou do chão, esticou os braços e clamou com uma voz que não feriu os ouvidos de Kuan,
mas que ele tinha certeza pôde ser ouvida a milhões de anos-luz de distância. O rei falou: muito bom, servo bom e fiel. A voz dele parecia o rugido de um leão, e o seu hálito doce e quente soprou sobre o rosto de Kuan. O rei continuou: uma vez você foi Li Kuan de Hangzhou, agora você é Li Kuan do Haris, a grande cidade, a capital do reino eterno sem fronteiras. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito será colocado. Entre no gozo do seu Senhor. Nunca antes, Li Kuan de Hangzhou, o simples assistente de chaveiro, ouvira o aplauso celeste. Eu quero viver, me preparando e desejando ardentemente ouvir o aplauso celeste e poder ouvir a maior glória que o homem pode esperar, que é ouvir do seu Senhor exatamente essas palavras: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Convido você para nós orarmos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo desafio e clareza da tua palavra. Eu não sou capaz de alcançar esse padrão por mim mesmo, mas eu desejo e eu quero permitir que o Senhor opere na minha vida de tal maneira, pelo Espírito Santo, que eu me torne um servo bom e fiel, cada vez mais, cada vez melhor a cada dia da minha vida. E ajuda os meus irmãos e irmãs a atingirem o mesmo alvo, a serem parte do mesmo retrato que o Senhor pintou nesta passagem que nós estudamos. Nos teus méritos exclusivos é que eu oro, em nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. E até um próximo encontro, até uma próxima série.